Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões para o concurso da Caixa 2024. E antes da gente começar, pessoal, nossa aula de hoje, sempre lembrando quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Caixa, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá à leitura da questão de hoje que diz assim: um administrador de rede observou uma situação atípica em várias estações da rede local. Nessas estações, o endereço IP do roteador padrão da rede local encontra-se associado de forma dinâmica ao endereço físico da interface de rede, o MAC address, de uma estação de trabalho presente na rede local e que está operando como man in the middle. Ele concluiu que a rede estava sendo atacada e que a associação maliciosa descrita estava sendo realizada. Nesse caso, a técnica de ataque utilizada foi a de letra A, phishing, letra B, cryptojaking, letra C, eavesdropping, letra D, session hijacking e a letra E, ARP spoofing. Pessoal, para a gente conseguir responder essa questão, eu vou listar aqui para vocês alguns conhecimentos que nós vamos precisar revisar a partir de agora. Por isso que essa questão é tão importante, tão boa para a prova, porque olha quantos conhecimentos nós devemos revisar. Nós vamos aqui falar sobre endereço de IP, e nós vamos ter que entender um pouquinho a ideia aqui do endereço de IP, porque isso está citado ali na questão. Outra abordagem que eu quero passar para vocês é do endereço conhecido como MAC address. Também vamos ter que entender um pouquinho sobre o que faz o protocolo ARP. Vamos ter que entender o que é man in the middle e, finalmente, o que é spoofing. Então percebe quantos conceitos apenas uma questão nos ajuda muito para o estudo da nossa prova. Então vem comigo e acompanha a partir de agora. Vamos começar falando aqui de forma bem simplista para vocês entenderem a ideia aqui do endereço conhecido como MAC, M-A-C, que é o Media Access Control ou MAC Address. Esse é, na verdade, pessoal, um endereço físico associado à interface de comunicação. Professor, quem é que é a interface de comunicação? Uma placa de rede, por exemplo, que eu mostro aí. Uma simples placa de rede é uma interface de comunicação. E essa placa de rede, ela tem um endereço que o próprio fabricante dessa placa de rede definiu para ela, que é o chamado endereço MAC, o Media Access Control, que é um endereço para os dispositivos físicos, para as interfaces de comunicação, como por exemplo para essa placa de rede, certo? Esse endereço MAC, como vocês podem observar aí, ele é formado por 6 bytes, sempre lembrando que cada byte equivale a 8 bits, então podemos dizer que o endereço MAC é formado por 6 bytes, que é a mesma coisa do que dizer que é formado por 48 bits, já que cada byte equivale a 8 bits. Mas a representação do endereço MAC, para que possamos visualizar e configurar, é uma representação em números hexadecimais. Lembrando que os números hexadecimais podem apresentar tanto dígitos de 0 a 9, como também letras de A a F. Então esse aqui é um exemplo de um endereço MAC na sua representação hexadecimal. Percebe que são 6 partes separadas por 2 pontos, ou ele também pode aparecer com a representação hexadecimal com 6 partes separadas por traço. Então isso é só para vocês saberem um exemplo aqui de endereço MAC. Bem, aprendemos a ideia do endereço MAC, agora eu quero que vocês aprendam a ideia do endereço IP. Se o endereço MAC é o endereço dos dispositivos físicos, como da placa de rede, da interface de comunicação, já o endereço de IP é um endereço lógico, certo? E o termo IP significa o protocolo da internet. E esse protocolo da internet é justamente responsável, entre outras coisas, pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Inclusive, nós temos que sempre conhecer que temos basicamente 2 endereços, 2 padrões de endereçamento IP que estão atualmente sendo utilizados na internet, que é o IPv4, IP versão 4 que esgotou. Quer dizer, não existem mais novos endereços IPs da versão 4 para fornecer aos novos dispositivos e estamos migrando gradualmente para o endereço IPv6, que é o IP versão 6.
A grande diferença deles é que o IPv4 é formado por 32 bits, enquanto o IPv6 é formado por 128 bits, além, claro, de outras diferenças técnicas. Mas, por enquanto, o que eu preciso que vocês saibam é isso, que o IP é um endereço lógico, que identifica os dispositivos e computadores conectados, por exemplo, na internet ou nas intranets. Vamos para o próximo conhecimento que eu preciso que vocês entendam, o protocolo ARP, que tem tudo a ver com IP e MAC. Professor, como assim? É que o protocolo ARP, que significa Address Resolution Protocol, é um protocolo de resolução de endereços. E qual é a função desse protocolo ARP? Bem, dentro de uma rede local é necessário a associação entre os endereços físicos das máquinas, das interfaces de rede que compõem a rede e seus endereços IPs. E para fazer essa associação é que nós vamos usar o protocolo ARP. Certo? Então, no caso do protocolo ARP, endereços IPs, que são os endereços lógicos, são mapeados em endereços MAC, que são os endereços físicos, como a gente viu. Lembrar disso quando a gente pensa no protocolo ARP. Agora, atenção, vamos entender também, no contexto dessa questão, o que seria o Man in the Middle. Como o próprio nome diz na tradução, Man in the Middle é o ataque do homem do meio. Como assim, professor, um homem do meio? Sim, o invasor, pessoal, ele se posiciona entre duas partes que tentam comunicar-se. E ele intercepta no meio as mensagens enviadas e depois repassa essas mensagens para outra parte envolvida nessa comunicação. O atacante pode se interceptar e até modificar seletivamente alguns dados comunicados para passar por uma ou mais para se passar por uma ou mais das entidades que são envolvidas em uma comunicação. Por exemplo, numa comunicação normal de um usuário, computador cliente do usuário na sua casa, com o servidor lá do banco, é simplesmente uma comunicação entre o usuário e o servidor do banco. Não tem ninguém no meio dessa história. Agora, num ataque do homem do meio, pessoal, olha como é diferente. Tá lá o computador cliente do usuário e tá lá o servidor do banco. No meio do caminho tem o man in the middle, o atacante que intercepta dados do usuário e depois encaminha para o banco como se fosse usuário, ou recebe dados lá do banco, intercepta e encaminha para o usuário como se fosse do banco. Essa é a ideia do ataque do homem do meio. Então, os dados trocados entre duas partes acabam sendo interceptados e possivelmente, claro, alterados ou até registrados pelo atacante sem que as vítimas percebam disso. Agora pensa comigo, se a gente entendeu a ideia do ataque man in the middle, a gente pode dizer que na forma mais comum atual, os golpistas gostam de atacar os ataques de homem do meio usando o roteador Wi-Fi como mecanismo para interceptar, por exemplo, conversas das vítimas, o que pode se dar principalmente através de um roteador corrompido. Bem, pessoal, aqui nós visualizamos a ideia de um gráfico mostrando o ataque do homem do meio, do man in the middle, por um golpista que se instalou ali, ó, entre o usuário B e o roteador Wi-Fi. Isso quer dizer que quando o usuário B passa dados para o usuário A, na verdade observa pelo golpista primeiro, que então manda para o roteador Wi-Fi e que só depois chega no usuário A. Quer dizer, ele está interceptando esse tráfego de dados, funcionando de fato como um homem do meio nessa rede, como um man in the middle. Outro termo que nós temos que conhecer para responder essa questão é o termo spoofing. Spoofing vem de mascaramento e nada mais é do que uma técnica que cria uma máscara, um mascaramento de endereço que é utilizado para realizar um acesso, de forma a aparentar que o acesso foi realizado por um determinado endereço, quando na verdade foi realizado por outro. Então sempre que for spoofing, é técnica de mascaramento. Bem, agora nós sabemos muitos conceitos e já podemos voltar a ler a questão agora entendendo todos esses conceitos. Dizia, um administrador de rede observou uma situação atípica em várias estações da rede local. Nessas estações, o endereço IP do roteador padrão da rede local encontra-se associado de forma dinâmica ao endereço físico da interface de rede, o MAC address. Bem, já começamos a entender que houve uma relação
entre endereço de IP e endereço MAC address. E quem faz isso é o protocolo ARP, o que já conduz a nossa resposta para essa questão. Mas continua, de uma estação de trabalho presente na rede local e que está operando como man in the middle, quer dizer, como um ataque de homem do meio, que está ali interceptando essas mensagens para que elas passem primeiro por esse homem do meio, para que ele intercepte isso e depois vá lá para o roteador. Ele concluiu que a rede estava sendo atacada e que a associação maliciosa entre IP e MAC aí, né, estava sendo realizada de fato. Nesse caso, a técnica de ataque utilizada foi a D. Bem, pessoal, de fato aí só pode ter usado o protocolo ARP, porque falou associação entre IP e endereço MAC. Quem faz isso é o protocolo ARP. Como isso está sendo feito de forma mascarada, mal intencionada para formar um ataque man in the middle, então a resposta tem que ser um ARP spoofing, isto é, o protocolo ARP funcionando como um mascaramento de endereço para deixar aquele homem do meio mascarado interceptando as mensagens. E por isso mesmo a nossa resposta dessa questão é de fato a letra E de Equador. Ótima questão, hein, pessoal? Porque apenas uma questão fez com que a gente estudasse muitos conteúdos extremamente importantes para a nossa prova. Esse tipo de questão que é boa para o nosso estudo, porque a gente não fica com um conceito só, a gente sai dela recheado de novos conceitos, com muito mais conhecimento e muito mais capacidade para enfrentar as questões. Valeu, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!